A partir de 1914, o mundo presenciou um dos conflitos mais catastróficos da história, uma guerra que envolveu diversos países e deixou um grande rastro de destruição que durou até 1918. Sim, estamos falando da Primeira Guerra Mundial. E eu sou Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para entender como a guerra começou, precisamos conhecer o cenário político e econômico mundial anterior a esse conflito. Bom, antes de começar, temos a Belle Époque, que foi um período de avanços tecnológicos e diversas transformações lá na Europa. No final do século XIX, com a industrialização, foi onde potências europeias estavam ocupando e colonizando diferentes territórios, no continente africano e asiático. Eles queriam a matéria-prima desses territórios. Esse processo é chamado de neocolonialismo ou imperialismo, porém teve países que ficaram atrasados nesse processo, como por exemplo a Alemanha e a Itália. Nisso, eles ficaram revoltados, pois queriam ter colônias mais ricas, porém já estavam no domínio de outras nações, como por exemplo Inglaterra e França. Outro ponto importante é que esses países estavam em uma espécie de corrida armamentista. O pensamento era que poderia estourar uma guerra a qualquer momento, e isso fez as nações se prepararem para um possível conflito no futuro. E em 1870 temos a Guerra Franco-Prussiana, onde também ocorre a unificação da Alemanha com a Prússia. A França saiu derrotada desse conflito e a Alemanha, com a vitória, passou a ter domínio de uma importante região, chamada Alsácia-Lorena. Região essa rica em minério, que seria importante para o desenvolvimento industrial da Alemanha. E a França, é claro, ficou com um forte sentimento de revolta. A Alemanha estava bem forte nesse momento, mas quem não estava gostando nada disso era o Reino Unido, que era o país mais poderoso. E essas tensões aumentaram quando a Alemanha estabeleceu uma aliança com o Império Austro-Húngaro e Itália, que ficou conhecida como a Tríplice Aliança, que estava ligada a acordos comerciais e militares, em 1882. Não demorou muito e a França e o Império Russo firmaram acordos parecidos. E depois disso, temos a chegada da Inglaterra, se formando a Tríplice Entente no ano de 1907. Na Península Balcânica, foi onde a tensão aumentou muito. Olha isso! Tinha-se uma forte vontade nacionalista no ar, onde a Rússia e a Sérvia queriam unir os países eslavos em apenas uma nação, algo que ficou conhecido como pan-eslavismo. Mas para isso eles teriam que ter domínio de territórios que estavam no Império Austro-Húngaro e no Império Otomano. Porém, do outro lado, o Império Austro-Húngaro com a Alemanha buscava unir todos os países de origem germânica. Isso ficou conhecido como pan-germanismo, ou seja, as rivalidades só estavam aumentando. Bom, já deu para entender que a Europa estava se tornando uma panela de pressão, não é? Coisa que poderia causar uma guerra a qualquer momento. E em 1908, a Áustria-Hungria anexou a província da Bósnia, que era dominada pela Sérvia. Isso causou uma forte revolta entre os sérvios, e o tempo passou, e em 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi fazer uma visita na Bósnia, para inspecionar o exército ali. Porém, em 28 de janeiro, quando passava por Sarajevo, capital da Bósnia, foi assassinado por um nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip, integrante de uma organização radical chamada Mão Negra. E o Império Austro-Húngaro responsabilizou a Sérvia por isso. E não demorou muito, e em 28 de junho de 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. E a Rússia mobilizou suas tropas para apoiar sua aliada, a Sérvia, em 30 de julho. Não demorou muito, a Alemanha foi apoiar a Áustria-Hungria e declarou guerra contra a Rússia. A França ofereceu apoio à Rússia. A Alemanha declara guerra contra a França. E após tropas alemãs entrarem na França e passar por um território neutro, que era a Bélgica, em 4 de agosto, a Inglaterra declara guerra contra a Alemanha. Após a entrada na guerra desses países, a dimensão do conflito estava se tornando cada vez maior. Inicialmente, a guerra vai se configurar da seguinte maneira. Temos a guerra de movimento, onde as tropas da Tríplice Aliança começam a avançar. Do outro lado, para segurar as pontas, vão fazer as chamadas trincheiras, onde elas, ao final da guerra, se estendiam por quilômetros. Nisso, as tropas alemãs viram que não iriam conseguir continuar avançando, então resolveram também fazer a mesma coisa. E nas trincheiras, os soldados passavam vários e vários dias lutando para conquistar um pequeno pedaço de território,
e ficavam sujeitos a todos, como por exemplo doenças e fome. E também temos a guerra de movimento, onde o avanço era bem maior e contava com armamentos mais pesados. Devido ao boom tecnológico, tinham sido desenvolvidas armas mais eficientes, como o tanque. E agora nessa guerra, além dos combates serem travados em terra e no mar, foram travados nos céus, devido à invenção do avião, que agora seria usado como uma arma de guerra. Enquanto isso tudo acontecia no fronte ocidental, lá no fronte do Oriente, a confusão era entre tropas da Áustria-Hungria contra tropas russas. E nisso quem estava levando vantagem eram os russos. E o Império Turco-Otomano entrou na guerra ao lado do Império Austro-Húngaro. Ao longo desse grande conflito, países foram entrando na guerra, como por exemplo Bulgária, ao lado da Tríplice Aliança, e ao lado da Tríplice Entente se juntaram a Grécia, Portugal e Romênia. Também os conflitos rolavam na África, na Ásia, ou seja, em muitos territórios estavam acontecendo combates. Ué, Clinton, e a Itália, cadê ela? Eles se mantiveram neutros, inicialmente, apesar de ter uma boa relação com a Alemanha. Porém, existia uma rixa entre Itália e Áustria-Hungria. Assim, eles se recusaram a participar inicialmente da guerra, e surgiu uma proposta para a Itália entrar na Tríplice Entente. E no ano de 1915 ela deixou a Tríplice Aliança e passou para a Tríplice Entente, buscando ganhos maiores que foram prometidos para ela no final da guerra. E também nesse mesmo ano, os alemães utilizaram as temidas armas químicas, que foram o uso de gases tóxicos na guerra, como o gás lacrimogêneo, gás cloro e o temido gás mostarda, que causavam vômito, asfixia, queimaduras. E também levava à morte, que poderia ser lenta, que demorava horas, dias ou semanas, ou seja, causava muitos danos, onde as pessoas tiveram que desenvolver mecanismos para se proteger, como o uso das máscaras de gás na Primeira Guerra se tornou frequente nos campos de batalha. Estudiosos citam que essas armas causaram entre 30 a 100 mil mortes e causaram pânico e traumas em muitas pessoas. E o ano de 1917 foi marcado por grandes mudanças. A Rússia retirou as suas tropas da guerra por conta da economia que estava bem debilitada. Estava acontecendo algumas transformações internas no país, como por exemplo a Revolução Russa. E foi nesse ano que os Estados Unidos entrou na guerra, ao lado da França e Inglaterra, pois havia acordos comerciais a defender. E o Brasil entrou nesse conflito também ao lado da Tríplice Entente, pois os alemães tinham afundado navios brasileiros e participou enviando medicamentos e enfermeiro para os campos de batalha. Agora que a Rússia já tinha se retirado da guerra, o foco total dos alemães era a França. Lembra que antes da guerra a Alemanha estava muito forte? Pois é, agora ela já não tinha mais essa força toda. Na verdade, estava bem debilitada e ainda com a entrada dos Estados Unidos isso ficaria pior. E em meio a isso tudo, no dia 28 de setembro de 1918, um dos soldados britânicos mais condecorados, chamado Henry Thunder, em uma batalha em território francês. Quando as tropas alemãs bateram em retirada, Henry Thunder avista um inimigo que estava desarmado e parecia ter ferimentos. O soldado britânico tomou a decisão de não atirar. O inimigo acenou em agradecimento e fugiu rapidamente. Esse homem, desarmado, era Adolf Hitler. Henry Thunder não podia prever o futuro e sabia que aquele que estava à sua frente seria responsável por um dos eventos mais devastador e catastrófico da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Continuando a história, às 11 horas de 11 de novembro de 1918, foi quando a Grande Guerra chegou ao fim, com a vitória da Tríplice Entente. Os países derrotados, além de assinarem a rendição, também tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi um dos países mais penalizados, com imposições como ceder territórios, devolver a região da Alsácia-Lorena para a França. A partir daí teria um exército reduzido e a indústria bélica controlada, e pagaria os prejuízos da guerra para os países vencedores. Nessa guerra, os países que mais perderam seus militares foram a Alemanha e a Rússia, quase 1,8 milhões de alemães e 1,7 milhões de russos. Esse conflito teve quase 10 milhões de militares mortos, 21 milhões de feridos, dentre eles cerca de 6 milhões de mutilados. E a Europa ficou cheia de dívida, e a partir disso os Estados Unidos se tornaram uma grande potência. Em 1925, as armas químicas foram proibidas pela primeira vez pela Convenção de Genebra. E sabe o Tratado de Versalhes que eu citei? Bom, ele com suas
determinações vão influenciar no início da Segunda Guerra. Mas calma, que é um tema para um próximo vídeo. Olha, vamos fazer o seguinte, deixe seu like, assim vamos entender que vocês gostaram e querem o vídeo da Segunda Guerra. E para não ficar sem receber as novidades do canal, se inscreva, assim você não vai perder nada, beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e fui!